Quando o céu parece calado e o peso de procurar trabalho começa a apertar o peito, há uma palavra que chega antes da pressa, e ela não empurra você para o desespero. Ela te chama para perceber que a provisão não ficou presa na agenda humana, porque Deus ainda sabe abrir caminhos onde ninguém mais viu. Hoje, o que você sente como atraso pode estar sendo revelado como preparo, e o que parecia silêncio pode estar guardando direção. Fica comigo, porque essa mensagem foi feita para tocar o lugar exato onde a ansiedade tenta tomar o comando. Talvez você tenha acordado com a mente cansada, olhando o celular em silêncio, esperando uma resposta que não veio, e depois tentando fingir que está tudo sob controle. Talvez você tenha sentido o corpo mais pesado ao descer da cama, como se cada passo perguntasse para onde ir agora. Há dias em que até a cozinha parece pequena, a mesa parece cheia de contas, e a janela parece devolver a mesma pergunta sem resposta. Nesse tipo de manhã, a alma sente o empurrão de procurar logo uma solução visível. Mas nem toda urgência é direção, e nem toda demora é abandono. Às vezes, o que aperta por dentro é apenas o lugar onde Deus está ensinando você a respirar de novo. E quando a respiração volta, a visão também começa a voltar. Não estou te dizendo para ignorar a realidade, nem para fingir que as contas desaparecem quando você ora. O que eu estou te dizendo é mais profundo. A provisão de Deus não depende da velocidade do mercado, nem da ansiedade das pessoas, nem do tamanho da fila na porta. Há momentos em que o céu trabalha em silêncio para te livrar de caminhos que pareceriam bons, mas custariam caro a sua paz. Há promessas que não se sustentam por esforço humano, porque foram desenhadas para serem reconhecidas no tempo certo. Você vai perceber que a provisão pode vir como um convite, uma conexão, uma ideia clara, uma porta inesperada, ou uma serenidade que te impede de vender a alma por qualquer saída. E talvez o sinal mais forte seja este. Você para de correr em pânico. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. E começa a discernir. Quando isso acontece, a direção deixa de ser corrida e passa a ser alinhamento. Eu sei que o mundo te ensinou a medir valor pelo emprego que você tem, pelo cargo que aparece, pela resposta que chega no grupo de mensagens. Por isso, quando a resposta demora, a identidade começa a vacilar. Você olha para o relógio, depois para o espelho, depois para as mensagens, e em cada lugar parece haver um pequeno julgamento. Só que o céu não está te tratando como currículo. Ele está te tratando como filho. Isso muda tudo,
porque filho não precisa mendigar presença para provar que existe. Filho aprende a esperar sem se quebrar, a caminhar sem se vender, a ouvir sem se corromper. E essa espera, quando é guiada por Deus, não é perda de tempo. Ela é formação de coluna, de peito, de coragem e de discernimento. Então permanece comigo, porque essa palavra está indo mais fundo do que a pressa consegue alcançar. Há uma oposição muito comum nesse lugar. A pressão de aceitar qualquer coisa só para aliviar o desconforto. Ela entra em forma de pensamento, de conversa, de comparação, de medo, de cansaço. De repente, você começa a achar que precisa resolver tudo hoje, mesmo sem paz, para tocar no assunto. E quando a pressão cresce, até uma porta pequena parece monumental. Mas pressão não é profecia, e urgência nem sempre é convite. O inimigo da sua paz gosta de transformar necessidade em pânico, porque um coração apressado escuta menos e cede mais. Por isso, nem tudo que se move ao redor de você merece sua entrega. O que Deus está construindo em você precisa de sobriedade, não de desespero. Existe também uma voz antiga tentando te convencer de que você só será cuidado quando se encaixar num padrão cansado. Ela diz que você precisa se dobrar, se diminuir, se calar demais, aceitar menos do que merece, só para parecer estável. Mas essa voz não conhece o Deus que abre maná no deserto e faz brotar água da rocha. Ela não conhece o Deus que sustentou Elias por meios improváveis, nem o Deus que fechou a porta errada para proteger uma vida inteira de futura dor. Talvez por isso a sua inquietação seja tão específica. Você não quer apenas pagar contas, você quer permanecer inteiro. Você não quer apenas sobreviver, você quer não perder a alma no caminho. E isso já mostra que há algo santo acontecendo dentro de você. Pense em José antes da corte, antes da casa grande, antes da mesa farta, quando ele ainda estava sendo preservado em lugares que pareciam contradição. O que parecia atraso era guarda. O que parecia distância era preparação para um lugar que ele não conseguiria sustentar sem maturidade. Talvez a sua estação esteja parecida com isso. Ninguém aplaude o processo, mas ele está formando o que o sucesso sozinho nunca forma. Você pode estar num Egito emocional, mas ainda não foi esquecido. Você pode estar numa cisterna de incerteza, mas ainda existe destino sobre você. O ponto não é romantizar a dor, e sim reconhecer que Deus costuma trabalhar onde a pressa humana não sabe trabalhar. E quando a providência chega, ela costuma parecer mais limpa do que a solução apressada. Se você tentar calar tudo isso só para parecer forte, o custo pode ser maior do que imagina. Você corre o risco de voltar ao mesmo ciclo, aceitando o que não foi preparado para você, entrando em lugares que drenam sua fé, chamando sobrevivência de paz. A alma vai ficando cansada quando vive de improviso interno, e uma pessoa cansada começa a confundir ruído com direção. Não é ameaça, é consequência. O que é negado por dentro volta como peso por fora. O que é ignorado como orientação reaparece como desgaste. Por isso, ouvir agora é mais misericórdia do que pressa. Há sinais que não gritam, mas confirmam. Talvez você tenha percebido uma sensação estranha de encerramento em certas portas, como se insistir nelas já não produzisse a mesma força de antes. Talvez tenha notado que o seu coração se recusa a se vender para caminhos fáceis. Talvez, no meio da preocupação, tenha surgido uma paz discreta, dizendo que existe mais aqui do que você consegue controlar. Se qualquer uma dessas coisas tocou você, escreva 888 nos comentários. Esse número dito assim é apenas um sinal de confirmação, um pequeno sim que seu espírito está reconhecendo. Digite 888 e então volte para mim, porque o que vem agora aprofunda o que já começou a ser revelado. O que está em jogo não é apenas trabalho.
É a forma como você entende cuidado, valor e direção. Quando a provisão de Deus começa a se mover, ela quase sempre confronta uma antiga dependência de controle. Você quer previsibilidade, porque previsibilidade parece segurança, mas segurança verdadeira não é saber cada detalhe. É saber em quem você está descansando enquanto os detalhes ainda não chegaram. Isso muda o jeito de caminhar, o jeito de falar, o jeito de abrir a porta pela manhã. E muda também o jeito de esperar, sem se envergonhar da espera. A raiz mais profunda, às vezes, é o medo de obedecer sem ver tudo antes. Você não está fraco por sentir isso, você está humano. Só que existe uma diferença entre prudência e prisão interior. A prudência escuta, avalia, respira e segue com clareza. A prisão interior analisa tanto que perde a paz e depois chama de sabedoria aquilo que na verdade é medo com linguagem bonita. Deus não te chama para uma vida cega. Ele te chama para uma confiança que aprende enquanto caminha. E a confiança quase nunca nasce em terreno confortável. Seu corpo muitas vezes sabe antes da mente. O peito aperta, os ombros sobem, a respiração encurta, a noite fica cheia demais e a tela do celular passa a parecer uma máquina de julgamento. A mente tenta justificar tudo, dizendo que precisa resolver logo. Mas o espírito percebe outra coisa. Há uma porta de paz que não se abre na força. Quando você entra em pânico, sua visão encolhe. Quando você retorna à presença, a visão se alarga. Por isso, não confunda a aceleração do corpo com a confirmação do céu. Às vezes, o mais espiritual que você pode fazer é desacelerar o suficiente para ouvir com honestidade. Nem todas as conversas ao redor de você estão ajudando seu alinhamento. Algumas pessoas falam com pressa demais, outras só sabem medir sua vida pelo que é visível. E há ambientes que sugam sua clareza sem pedir licença. Isso não significa suspeitar de todo mundo, nem se isolar do mundo inteiro. Significa perceber o que te fortalece e o que te confunde. Tem conversa que te amadurece e tem conversa que te rebaixa sem alarde. Tem ambiente que te lembra quem você é e tem ambiente que te devolve ao medo antigo. E discernir isso é parte da provisão, porque Deus também provê proteção através de limites. A oposição mais inteligente é a que te mantém ocupado demais para obedecer com calma. Ela enche a agenda de urgências menores, te faz correr atrás de explicações e depois te acusa de estar atrasado. É assim que a confusão trabalha. Não necessariamente tirando tudo, mas ocupando seu centro com barulho. Você começa a prestar atenção em muita coisa e, no fim, quase não sobra espaço para a voz que realmente importa. Por isso, a batalha não é só externa. Ela também é um convite para recuperar o centro. E quando o centro volta, a vida para de parecer uma soma de fragmentos espalhados. Talvez este seja o momento em que você pare de negociar com aquilo que já foi revelado. Talvez você já saiba, em algum lugar silencioso, que certos atalhos não te servem mais. Talvez saiba que a pressa não te salvou antes e não vai te salvar agora. Há uma linha interna que, quando atravessada, não permite mais a mesma ilusão. E essa linha não é dureza, é maturidade. Você ainda pode sentir medo, mas o medo já não governa. Você ainda pode sentir pressão, mas a pressão já não conduz. E isso prepara o caminho para uma imagem que explica tudo com mais precisão. Imagine uma horta coberta no início da madrugada, com a terra ainda úmida, a folha ainda quieta, e a pequena semente guardada sob a superfície. Nada ali parece impressionante. Só existe uma espera silenciosa, uma proteção escura e uma promessa ainda escondida no chão. Assim também tem sido para você em muitas áreas. O que Deus plantou em você não nasceu para morrer debaixo da superfície. Mas antes de brotar, precisou permanecer protegido do vento, da exposição precoce, do olhar apressado e da mão ansiosa que cava cedo demais.
Não parece glorioso, eu sei. Parece lento, comum, quase invisível. Só que a vida mais verdadeira muitas vezes começa assim, no escuro fértil da preservação. Quando a terra cobre a semente, ela não está negando destino, está guardando potencial. O mesmo acontece com fases em que você não consegue mostrar tudo que carrega. Talvez isso tenha acontecido com seu trabalho, com sua renda, com seus planos, com sua capacidade de sustentar a casa sem entrar em desespero. Você olha e pensa que ainda não há fruto, mas debaixo da terra há um movimento que você não controla. Há um processo de desdobramento que não precisa da sua ansiedade para existir. A semente não se apressa porque o agricultor sabe o que está fazendo. E talvez você precise lembrar que Deus também sabe o que está fazendo quando a superfície não entrega respostas. O vento de fora nem sempre é o problema. Às vezes, o problema é a mão impaciente que tenta abrir antes da hora. Quantas vezes você quis forçar uma direção só para sentir que estava avançando? Quantas vezes uma conversa, um pedido, uma decisão pareciam uma solução apenas porque aliviavam a sensação de vazio? Mas a semente exposta cedo demais perde proteção. E o mesmo pode acontecer com decisões que saem antes da maturidade. Há coisas que quebram não por falta de valor, mas por exposição precoce. Por isso, o céu às vezes parece fechado, enquanto, na verdade, está cobrindo o que é precioso até o momento certo. E essa cobertura não é castigo. Agora, a terra começa a ceder de outro jeito. Não porque você arrancou a promessa, mas porque a promessa encontrou força suficiente para subir. Existe um pequeno rasgo no silêncio, uma fissura de luz, um gesto novo na alma. O que estava escondido não é mais estático. O que parecia apenas enterrado está se movendo em direção à superfície. Talvez você perceba isso em forma de decisão mais serena, de pensamento mais firme, de coragem para não aceitar o que antes parecia inevitável. O ar muda quando a vida começa a subir. E até a respiração da pessoa muda quando ela entende que o esconderijo não era fim. Se tudo isso tem tocado você de um jeito que não cabe em explicação rápida, então escreva "Estou pronto" nos comentários. Não como performance, mas como reconhecimento de que algo já começou a se mover em você. Essa pequena frase marca o ponto em que a semente deixa de ser apenas promessa e passa a ser testemunho interior. Digite "Estou pronto" e volte para mim, porque o movimento não termina na superfície. Ele continua até a forma ganhar nome. O que vem a seguir não é sobre correr mais rápido, e sim sobre reconhecer a estação. Há um tipo de provisão que chega quando a alma para de lutar contra o próprio ritmo. Você não precisa se provar para o céu. Você precisa se alinhar com o que o céu já está fazendo. Isso inclui aceitar pausas sem chamar de fracasso, reconhecer fechamentos sem chamar de rejeição e perceber que algumas ausências estavam preservando sua integridade. A pressa chama isso de perda, mas a sabedoria chama de cuidado. Há momentos em que o que mais te liberta é entender que Deus não está atrasado por causa da sua ansiedade. O relógio dele não ficou parado. O que mudou foi a sua capacidade de perceber que existe um tempo mais alto do que a pressão do dia. Talvez você tenha passado a vida tentando abrir portas com força demais. Agora está aprendendo outra coisa. Algumas portas se abrem quando você para de empurrar o que não foi feito para ser empurrado. É uma lição humilde, mas poderosa. E ela te ensina que fé não é barulho, é confiança com coluna. Quando você sai da lógica do medo, as manhãs ficam diferentes. A mão que antes corria para o celular com desespero começa a tocar o aparelho com mais calma. O olhar que antes buscava confirmação humana, primeiro passa a buscar presença. Isso não significa desprezar a responsabilidade, mas reorganizá-la. Você continua atento, continua honesto, continua fazendo o que pode fazer.
Só que agora o centro não é a falta, o centro é a direção. E quando o centro muda, a casa interna começa a respirar melhor. Há uma diferença sutil entre estar esperando e estar sendo formado enquanto espera. Na primeira postura, você mede o tempo pelo incômodo. Na segunda, você mede o tempo pela transformação. Talvez esta seja a fase em que Deus está retirando do seu coração a necessidade de se agarrar a qualquer resposta. Talvez Ele esteja curando o reflexo de aceitar migalhas por medo de passar fome. Talvez esteja ensinando você a distinguir provisão de substituição. E isso é precioso, porque nem todo sustento serve ao propósito. Alguns sustentam o corpo, mas enfraquecem a alma. Se essas palavras tocaram a parte de você que cansa de explicar tudo, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como medida, nem como desempenho, mas como acordo silencioso de que o que foi dito encontrou verdade em você. Esse gesto não precisa gritar nada. Ele apenas confirma com simplicidade que sua alma reconheceu o caminho. E depois dele, continue comigo. Porque agora a mensagem avança para o ponto em que alguém já foi trazido à sua memória. Talvez tenha surgido no seu pensamento alguém que também vive correndo por dentro. Alguém que sorri por fora e carrega cansaço por baixo da pele. Talvez uma pessoa que trabalha muito, fala pouco, e já aprendeu a não pedir ajuda para não parecer fraca. Talvez alguém que segura a própria dor com elegância, mas tem rezado sem voz no meio da noite. Se esse alguém veio à sua mente, envie esta mensagem para ele, não como recomendação, como entrega. Como quem leva água a um lugar que já estava com sede antes de saber o nome da sede. Porque às vezes a provisão também se espalha por meio de uma palavra compartilhada no momento certo. Você percebe como o céu é cuidadoso até no jeito de alcançar outros corações. O que chega para você hoje pode ser exatamente o que faltava para alguém que está a um passo de desistir em silêncio. Há pessoas que não precisam de opinião, precisam de lembrança. Precisam ouvir que Deus ainda abre caminhos, ainda sustenta, ainda dirige, ainda preserva. E quando você compartilha algo assim, não está fazendo propaganda de ideia nenhuma. Está apenas servindo uma mesa que também te serviu. Esse é um tipo de comunhão que não depende de palco. A provisão de Deus costuma tocar uma pessoa e, em seguida, transbordar para outra, porque o cuidado dele não foi feito para ficar preso. Talvez sua própria história já tenha sido sustentada assim muitas vezes, por frases que chegaram na hora certa, por gestos pequenos, por silenciosas intervenções. Agora você também pode ser esse ponto de chegada para alguém, e isso dá peso santo ao que você envia. Não é sobre espalhar conteúdo, é sobre entregar cuidado. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma busca a atenção, a outra leva a presença. Quando a provisão vem do céu, ela também vem com identidade. Ela lembra você de que não precisa se reduzir para caber em estruturas apressadas. Você não foi feito para viver de migalhas emocionais nem de correntes de medo. Foi chamado para um lugar de firmeza, mansidão e discernimento. E esse lugar começa quando você para de chamar de destino aquilo que, na verdade, era apenas repetição. Nem toda porta aberta é favor. Nem toda demora é negação. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, o silêncio é apenas o palco onde a direção está sendo preparada. Agora escreva "Eu sou de Deus" nos comentários, como quem sela uma certeza que já vem sendo formada no secreto. Não como fantasia, mas como confirmação de pertencimento. Essa é a frase que fecha o círculo daquilo que foi revelado ao longo da mensagem. Digite "Eu sou de Deus" e volte para mim, porque a identidade não termina na frase. Ela continua na maneira como você atravessa o próximo passo.
Talvez o que mais te cansou não tenha sido a ausência de respostas, mas a sensação de ter que fabricar força o tempo todo. Há uma exaustão que nasce quando a pessoa tenta ser tanto o sustento quanto o salvador da própria história. E isso pesa demais para um coração humano. O caminho agora é mais limpo do que isso. É receber direção sem teatro, provisão sem orgulho, cuidado sem barganha. O que Deus faz não humilha a alma, restaura a dignidade. Você pode notar que depois dessa palavra, certas urgências perdem a voz. Elas não desaparecem como mágica, mas deixam de mandar. A mesma conta ainda existe, a mesma espera ainda existe. A mesma porta ainda não abriu por completo, mas a sua postura interna já não é a mesma. Você está aprendendo a ficar em pé dentro da incerteza sem perder o centro. Isso é maturidade espiritual em movimento. E maturidade não faz muito barulho, mas muda tudo ao redor. O corpo sente quando a fé para de lutar contra a própria forma de esperar. O ombro baixa, o maxilar relaxa, a respiração volta a descer até o fundo do peito. E de algum modo, até a casa parece diferente quando a alma deixa de se acusar. Você começa a organizar as horas com menos pressa e mais presença. O que antes parecia uma corrida, agora parece uma travessia. E travessia pede companhia do alto, não desespero da alma. Há uma paz que não responde a todos os detalhes, mas responde ao essencial. Ela diz que você não está perdido, mesmo quando ainda não está resolvido. Ela diz que há uma mão trabalhando onde seus olhos não alcançam. Ela diz que o fim não chegou quando um caminho fechou. Ela diz com quietude que há mais sustento no cuidado de Deus do que você imaginou. E essa paz não precisa convencer todo mundo. Ela só precisa permanecer em você. Quando você olha para trás, talvez consiga perceber que vários fechamentos foram proteção disfarçada de interrupção. Talvez algumas recusas tenham impedido uma dispersão maior. Talvez um atraso tenha evitado uma entrega apressada da sua própria paz. O que parecia rejeição, talvez estivesse segurando você longe de uma perda que ainda não dava nome a si mesma. Não é fácil agradecer por isso no momento em que acontece, mas, depois, a alma entende que foi preservada, e preservação também é provisão. Você não precisa correr para provar que confia, basta continuar caminhando com honestidade. Faça a oração simples, abra a janela, arrume a cama com mais calma, leia a palavra sem negociar com o medo. Observe o dia com olhos menos violentos contra si mesmo. Essas práticas parecem pequenas, mas elas reordenam o centro. E quando o centro é reordenado, a provisão encontra um lugar mais limpo para chegar. O céu não se confunde com uma alma que aprendeu a receber. Continue lembrando que provisão não é só dinheiro entrando. Provisão também é clareza para não entrar onde sua alma se perde. É força para esperar sem colapsar. É coragem para dizer não. É serenidade para ouvir antes de decidir. É a sensação de que o amanhã não precisa ser conquistado à força hoje. Tudo isso é cuidado. Tudo isso também é sustento. E às vezes esse sustento é a forma mais rara de riqueza. Se até aqui essa mensagem confirmou algo que você já sabia no fundo, escreva o seu like com a sua presença interior, deixando esse amém mudo ganhar forma no gesto. Não há nada de pequeno nisso. Há reconhecimento, há concordância, há um coração dizendo que a verdade foi ouvida. E depois desse acordo silencioso, seguimos para a parte em que o que foi entregue encontra outras mãos. Talvez alguém venha ao seu pensamento agora com o rosto de quem está cansado demais para explicar a própria dor. Talvez seja alguém que trabalha, sustenta, aguenta e ainda assim volta para casa com um silêncio pesado. Talvez seja uma pessoa que parece forte, mas anda pedindo socorro sem palavras.
Talvez seja alguém que já não sabe distinguir esperança de costume. Se essa pessoa veio até você enquanto eu falava, compartilhe esta mensagem com ela. Faça isso como entrega. Como quem deixa pão à porta de alguém que ainda não teve coragem de pedir. Porque existem palavras que não foram feitas para ficar sozinhas. O que você entrega assim não se perde. Ele chega como chega água a um caminho seco. E às vezes, ao entregar, você mesmo é lembrado do que precisa continuar recebendo. É assim que a provisão também circula. Ela toca, confirma, sustenta e se espalha. E ela o faz sem necessidade de exposição exagerada. O cuidado verdadeiro quase sempre é discreto, mas extremamente real. Ele sabe encontrar quem está cansado por dentro. Você foi conduzido até um lugar de confirmação porque Deus não quer que você continue interpretando escassez como sentença. Há uma diferença entre passar por uma estação difícil e ser definido por ela. Você está passando, não está sendo descartado. E essa frase simples pode mudar o modo como você atravessa a semana. Passar não é o mesmo que permanecer preso. Há movimento no invisível mesmo quando o visível ainda não se alterou. E essa consciência devolve dignidade à espera. Agora, sem pressa, escreva "Eu estou desperto" nos comentários, como sinal de que você não quer apenas sobreviver ao processo, mas percebê-lo com clareza. Essa declaração é confirmação, não desejo. Ela diz que os olhos do seu coração estão sendo refeitos para reconhecer o que já se move em silêncio. Digite "Eu estou desperto" e volte para mim, porque o desfecho precisa ser ouvido com a mesma atenção com que começou. Você já não é a mesma pessoa que ouviu esta palavra no início. Mesmo que o ambiente ainda pareça igual, alguma coisa em você já saiu da névoa. Há uma firmeza nova na maneira de respirar, uma coragem menor que grita menos, mas sustenta mais. E isso é obra de Deus. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de tratar cada atraso como abandono. A alma aprende, e quando aprende ela descansa melhor. A provisão que vem do alto costuma ensinar antes de entregar. Ela corrige a direção, limpa a visão, afasta o excesso e só então revela o próximo passo. Talvez você ainda não veja a mesa pronta, mas já consegue ver que a sua sobrevivência não depende de pânico. Talvez a sua próxima resposta venha por caminhos que você não planejou, e isso não diminuirá o valor dela. Pelo contrário, mostrará que o cuidado foi maior do que seu controle. E esse tipo de surpresa é uma forma de misericórdia. Deus está te devolvendo a capacidade de esperar sem se desfazer por dentro. Ele está te devolvendo a força de dizer não ao que te corrói. Ele está te devolvendo a alegria de reconhecer sinais pequenos sem fazer deles ídolos. Ele está te devolvendo a paz de não precisar correr atrás de qualquer porta apenas para não se sentir parado. Você não foi criado para viver em estado de urgência permanente. Foi criado para andar com direção. E direção sempre terá mais valor do que velocidade. Então recebe esta palavra como quem recebe pão depois de uma longa caminhada. Recebe esta palavra como quem encosta a cabeça por um instante e percebe que ainda há chão. Recebe esta palavra como quem entende que o céu não deixou de ver o seu nome. Recebe esta palavra como quem deixa de lutar sozinho contra a própria sombra. Há uma mão sobre o seu caminho. Há um cuidado sobre a sua casa. Há uma provisão sendo alinhada para a sua vida. E há uma paz que pode acompanhar você antes mesmo de qualquer confirmação visível. Você é lembrado quando se sente esquecido. Você é sustentado quando se sente cansado. Você é guiado quando se sente confuso. Você é protegido quando o mundo tenta te empurrar para a pressa.
Você é conduzido para fora do medo e de volta para a confiança. Você não está atrasado no olhar de Deus. Você está sendo preparado, você está sendo firmado, você está sendo reposicionado. E tudo isso acontece sem alarde, mas com verdade. Há outros, agora, e... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.